Pronto. Então, vamos falar agora da teoria social de Marx, né, a teoria social crítica. A referência para essa abordagem é o texto do José Paulo Neto. Tenho certeza que todo mundo aqui já leu esse texto pelo menos umas 10 vezes. É o texto que está no... Deixa eu ver se está aqui. Tá no livro da especialização do Cefés. Deixa eu pegar aqui. É esse textinho aqui. Tem esse formato de brochura, Introdução ao Estudo do Método de Marx. Esse foi publicado pela Expressão Popular, mas esse mesmo texto está na especialização do Cefés, naquele livro grande, mas eu vou botar no grupo para vocês, de toda forma, tá bom? Então, essa é uma referência, e a outra referência é aqui os Grundrisse. Claro que não é isso aqui tudo, né? Deixa eu dizer onde é que está. O método da economia política. O método da economia política. Deixa eu ficar aqui. Vou mandar para vocês também. Sabe aquela coisa que diz assim, cadê? O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, que a gente escuta 1000 vezes, quase um mantra, é daqui que saiu isso. Claro que isso, né, Marx vai explicar bem direitinho o que é que isso significa. Então, acho bem importante a gente ler também o método da economia política. Deixa eu ver, são uma, duas, bem pequenininho. É um capítulo bem pequenininho. Acho bem interessante a gente ler também. Então, são essas as nossas referências. Então, a teoria social de Marx. Marx escreveu um método. Marx fez isso. Marx estudou a sociedade capitalista, a sociedade burguesa. E, nesse seu processo de estudo, ele legou para a gente um método. Né? Então, a teoria social de Marx é o ponto de vista da totalidade e não a predominância das causas econômicas na explicação da história, que distingue de forma decisiva o marxismo da ciência burguesa. O problema central da pesquisa marxiana é a gênese, a consolidação, o desenvolvimento e as condições de crise da sociedade burguesa fundada no modo de produção capitalista. Então, não é que ele escreveu um método. Ele fez um estudo sobre a sociedade burguesa, fundada no modo de produção capitalista, e, a partir disso, né, ele nos legou um método. Essa pesquisa marxiana, né, vai ocupar o Marx por cerca de 40 anos, de meados da década de 1840 até a sua morte, e tem seu ponto de arranque nos manuscritos econômico-filosóficos de 1844 e sua culminância nos materiais constitutivos do Capital. Então, a criatura estudou, viu? A criatura estudou. Muito, 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 muito. Mas a criatura também era genial. Genial. A estruturação da teoria marxiana socorreu-se especialmente em 3 linhas de força do pensamento moderno: a filosofia alemã, a economia política inglesa e o socialismo francês. Então, Marx não partiu do nada, né? Marx também não brotou da cabeça dele, né, a pesquisa. Ele bebeu, né, do que já tinha, né, de outras fontes. Vou passar aqui. Então, o método de Marx não resulta de descobertas abruptas ou de intuições geniais. Resulta de uma demorada investigação. É só depois de quase 15 anos das suas pesquisas iniciais que Marx formula com precisão os elementos centrais do seu método. Formulação que aparece na introdução, redigida em 1857,
aos manuscritos que, publicados póstumamente, foram intitulados Elementos Fundamentais para a Crítica da Economia Política, rascunhos. É nestas poucas páginas que se encontram sintetizadas as bases do método que viabilizou a análise contida no Capital e a fundação da teoria social de Marx. É só isso que ele fez, apenas. E aqui tem a síntese, né? O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações. Portanto, é a unidade da diversidade. Por essa razão, o concreto aparece no pensamento como processo de síntese, como resultado, não como ponto de partida, não obstante seja o ponto de partida efetivo e, em consequência, também o ponto de partida da intuição e da representação. É isso que está aqui nos Grundrisse. É isso que está aqui no método da economia política. Ele vai falar desse concreto, dessa relação entre esse pseudo-concreto e esse concreto-concreto, que é essa síntese das múltiplas determinações. O que é que vocês entendem disso? O que é que vocês entendem disso? Do concreto ser concreto, porque é a síntese de múltiplas determinações, unidade da diversidade. O que é que vocês entendem disso? Hein, meu povo? Análise da totalidade social. Como assim, Marilene? Fale mais sobre isso. O concreto pensado. Como assim, Priscila? A realidade social. O que é que significa síntese de múltiplas determinações? Fazer as devidas aproximações com a realidade? Vamos parte por parte. Concreto como concreto. Concreto é concreto. Como assim o concreto é concreto? Porque é a síntese de múltiplas determinações. O concreto aparece no pensamento como processo de síntese, como resultado, e não como ponto de partida. Ó, vou ler aqui o que ele fala. Deixa eu ver se... Ó, se consideramos um dado país de um ponto de vista político-econômico, começamos com sua população, sua divisão em classes, a cidade, o campo, o mar, os diferentes ramos de produção, a importação e a exportação, a produção e o consumo anuais, os preços das mercadorias, etc. Parece ser correto começarmos pelo real e pelo concreto, pelo pressuposto efetivo e, portanto, no caso da economia, por exemplo, começarmos pela população, que é o fundamento e o sujeito do ato social de produção como um todo. Considerado de maneira mais rigorosa, entretanto, isso se mostra falso. A população é uma abstração quando deixo de fora, por exemplo, as classes das quais é constituída. Essas classes, por exemplo, são uma palavra vazia se desconhece os elementos nos quais se baseiam. Por exemplo, trabalho assalariado, capital. Este supõe troca, divisão do trabalho, preço. O capital, por exemplo, não é nada sem o trabalho assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, sem o preço. Por isso, se eu começasse pela população, a população seria uma representação caótica do todo. E por meio de uma determinação mais precisa, chegaria analiticamente a conceitos cada vez mais simples. Do concreto representado, eu chegaria a conceitos abstratos, cada vez mais finos,
até que tivesse chegado às determinações mais simples. Daí teria de dar início à viagem de retorno, até que finalmente chegasse de novo à população, mas desta vez não como uma representação caótica de um todo, mas como uma rica totalidade de muitas determinações e relações. Os economistas do século XVIII começam sempre com o todo vivente, a população, a nação, o Estado, muitos estados, mas sempre terminam com algumas relações determinantes, abstratas e gerais, tais como divisão do trabalho, relações, dinheiro, valor, que descobrem por meio da análise. Tão logo esses momentos singulares foram mais ou menos fixados e abstraídos, começaram os sistemas econômicos que se elevaram do simples, como trabalho, divisão do trabalho, necessidade, valor de troca, até o Estado, a troca entre as nações e o mercado mundial. O último é manifestamente um método cientificamente correto. O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações. Portanto, unidade da diversidade. Por essa razão, o concreto aparece no pensamento como um processo de síntese, como resultado, e não como ponto de partida. Não obstante, seja o ponto de partida efetivo e, em consequência, também o ponto de partida da intuição e da representação. Na primeira via, a representação plena foi volatilizada em uma determinação abstrata. Na segunda, as determinações abstratas levam à reprodução do concreto por meio do pensamento. Então, quando ele começa a falar aqui, né, a gente pensa na população, mas o que é a população? Aí ele vai fazendo, né, essas aproximações, como está dito aqui, das aproximações sucessivas que alguém falou, acho que foi Marilene que falou das aproximações sucessivas. Então, quando eu penso na população, não é só um ajuntamento de pessoas, tem uma série de outras coisas, de múltiplas determinações. A população, como concreto, ela vai ser a síntese de múltiplas determinações, vai ser uma unidade da diversidade. Então, o concreto, ou o pseudo-concreto, ou esse concreto mais imediato, ele é um ponto de partida, mas ele não é o concreto real, ele não é o concreto real. Né? Ele é o ponto de partida efetivo, mas ele não é o concreto real ao que eu preciso chegar para explicar um determinado fenômeno, para chegar na essência de um determinado fenômeno. A Ingrid diz assim: a realidade do sujeito é fruto de tudo que ele vivencia, relações sociais, da sociedade, momento histórico em que tudo está inserido. Mas se a gente pensar, por exemplo, nessa brochura, né? Essa brochurinha, ela não é simplesmente, eu vejo essa brochura, é uma brochura, é um livro, foi publicada, antes da publicação ela foi de alguma forma manuscrita, ou redigida, ou digitada, aqui tem trabalho, né? Tem o trabalho de quem imprimiu, tem o trabalho de quem pensou, tem uma série de coisas que estão aqui nessa brochura, mas que não são vistas de imediato. Então, quando a gente fala do concreto, é sair desse concreto palpável, que está aqui na minha mão brochura, e pensar em todas as determinações que estão aqui dentro, do trabalho, né, material objetivo, do trabalho intelectual, do meu desejo de ter esta brochura, mesmo que eu já tivesse o texto impresso lá no livro, que eu já tenho também. Então, é muita coisa, são múltiplas determinações que compõem esse concreto, que é um concreto que está para além desse concreto imediato, palpável, que eu tenho aqui na minha mão. Esse é o nível de concretude, mas esse nível de concretude não dá conta de explicar o que é de verdade essa brochura. Não dá conta de verdade de explicar o que tem dentro dessa brochura, de desvendar todas as determinações, todas as múltiplas determinações que se encontram aqui dentro e que a gente não pode ver no imediato dela. Deu para entender? Dá para entender isso? Hein, meninas? Juscelita, dá para entender? Rebeca, é isso.
Eu acho tão bonita essa passagem, porque a gente fica, né, ouve tanto isso, mas o que significa o concreto ser concreto? O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações. Portanto, é a unidade da diversidade, uma diversidade de coisas, múltiplas determinações que estão aqui guardadas e que a gente não vê nas entrelinhas dessas páginas, né? Os trabalhos, né? A ação de exploração que está aqui. Ah, mas é uma editora popular, tá? Mas não tem relação de produção aqui, né? Então, não foi feito numa sociedade capitalista, né? Então, tudo está aqui dentro. Essas múltiplas determinações que constituem essa unidade da diversidade estão aqui dentro colocadas. Ok? Então, coisas importantes da gente aprender. Para Marx, a teoria não se reduz ao exame das formas dadas de um objeto, com o pesquisador descrevendo detalhadamente e construindo modelos explicativos para dar conta, à base de hipóteses que apontam para relações de causa e efeito, de seu movimento visível, tal como ocorre nos procedimentos da tradição empirista ou positivista. A teoria não é a construção de enunciados discursivos, sobre os quais a chamada comunidade científica pode ou não estabelecer consensos intersubjetivos. A teoria é uma modalidade peculiar de conhecimento. Então, ela é um jeito específico da gente conhecer o mundo. A teoria, para Marx, se distingue de todas as modalidades outras de conhecimento e tem especificidades. O conhecimento teórico é o conhecimento do objeto tal como ele é em si mesmo. O que é que significa conhecer o objeto tal como ele é em si mesmo? É conhecer o objeto tal como eu estou vendo ele aqui? Não. Conhecer o objeto tal como eu vejo ele aqui é só aprender um nível desse objeto, o nível mais imediato desse objeto. Conhecer o objeto significa, né, conhecer o objeto na sua existência real e efetiva. Isso é algo que é independente dos desejos e vontades das representações do pesquisador. A teoria é a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa. Então, pela teoria, e aí quando a gente fala de ideal, ideal não é idealizado, ideal no sentido de ter sido, né, de ter sido transposto, vamos dizer assim, para o nosso juízo. É a coisa do concreto pensado. O concreto entrou na nossa cabeça, a gente fez o caminho, né, o caminho contrário. A gente saiu desse concreto imediato e chegou num outro nível de concretude, num outro nível de concreção, que é botar no nosso juízo esse concreto recomposto, considerando todas essas múltiplas determinações que o formam. Então, não é só o concreto, né, da brochurazinha que está aqui na minha mão, mas é o concreto que traz dentro dele todas essas determinações que estão aqui e que não são vistas no imediato da coisa. Então, para Marx, a teoria é a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa. Pela teoria, o sujeito reproduz no seu pensamento a estrutura e a dinâmica do objeto que pesquisa. E aí, quando a gente fala em essência, na perspectiva da teoria social crítica, a gente está falando de quê? A gente está falando de estrutura e dinâmica do objeto. A gente está falando disso. E esta reprodução, que constitui propriamente o conhecimento teórico, será tanto mais correta e verdadeira quanto mais fiel o sujeito for ao objeto. A teoria é o movimento real do objeto, transposto para o cérebro do pesquisador. É o real reproduzido e interpretado no plano ideal, não é no plano idealizado. Não é o objeto como eu quero que ele seja, é o objeto tal como ele é. É o objeto, é o real reproduzido e interpretado no plano ideal, ou seja, no meu juízo, no pensamento. Ideal e não idealizado, é o objeto real, tal como ele é nele mesmo, e não como eu quero que ele seja, certo? Não é idealizado. Para Marx, o objeto da pesquisa, no caso da pesquisa dele, né, tratando-se aí da sociedade burguesa, né, o objeto da pesquisa tem existência objetiva, ele não depende do sujeito. Olha como é diferente, por exemplo, da perspectiva fenomenológica.
O objeto, na fenomenologia, ele só existe na relação com o sujeito. Por isso que a intencionalidade é tão importante. Então, para Marx, o objeto da pesquisa tem existência objetiva, não depende do sujeito, não depende do pesquisador para existir. O objetivo do pesquisador, indo além da aparência fenomênica, ou seja, da aparência imediata, empírica, por onde necessariamente se inicia o conhecimento, sendo essa aparência um nível de realidade, portanto, algo que é importante e que não é descartável, é aprender a essência, ou seja, a estrutura e a dinâmica do objeto. Então, esse nível de conhecimento ele é importante, né, porque ele é uma porta de entrada, ele é um ponto de partida, mas ele não é o fim de tudo. O método de pesquisa que propicia o conhecimento teórico, partindo da aparência, visa alcançar a essência do objeto. Alcançando a essência do objeto, isto é, capturando a sua estrutura e dinâmica por meio de procedimentos analíticos e operando a sua síntese, o pesquisador a reproduz no plano do pensamento. Mediante a pesquisa viabilizada pelo método, o pesquisador reproduz no plano ideal a essência do objeto que investigou. É isso. Então, para Marx, como para todos os pensadores dialéticos, a distinção entre aparência e essência é primordial. Né? E, assim, se fosse igual, não tinha por que ter ciência, né? Não cabe ao cientista olhar o objeto, mirar o seu objeto. Quando a gente fala, né, da olhada, da mirada, isso é muito próprio dos pós-modernos, certo? Isso é muito próprio dos pós-modernos. A gente não vai só olhar, a gente vai recompor esse objeto no nosso juízo. A gente vai, né, fazer esse concreto pensado no nosso juízo, não é só olhar, até porque o olhar, a mirada, né, ela se esgota na imediaticidade da coisa. Então, é da aparência fenomênica, imediata e empírica, por onde necessariamente se inicia o conhecimento. Então, esse nível de conhecimento, que é o conhecimento imediato, ele não pode ser descartado, porque é por ele que a gente começa a conhecer o objeto. O que não pode acontecer é esse nível de conhecimento ser tomado como um único nível de conhecimento. Então, por isso que é problemático a gente ficar só no cotidiano, porque no cotidiano, né, o conhecimento da aparência imediata, fenomênica, né, é o que a gente tem, é só o que a gente tem. A aparência fenomênica corresponde a um nível da realidade, portanto, é algo importante e não é descartável. A gente precisa estar ligada nela. Em Marx, a relação sujeito-objeto no processo do conhecimento teórico não é uma relação de externalidade como é, por exemplo, no positivismo. É uma relação em que o sujeito está implicado no objeto. Por isso mesmo, a pesquisa e a teoria que resulta dessa pesquisa exclui qualquer pretensão de neutralidade, que é geralmente identificada com objetividade. Na teoria social de Marx, a instância de verificação da verdade é a prática social histórica. Não é a prática pela prática, né? Mas é a prática social histórica com as suas múltiplas determinações. Tá certo? Não é a prática pela prática. Ok? Então, a investigação sobre o enfoque da teoria social de Marx consiste em situar e analisar os fenômenos sociais em seu complexo e contraditório processo de produção e reprodução, determinado por múltiplas causas na perspectiva de totalidade como recurso heurístico, inseridos na totalidade concreta. A teoria social de Marx é crítica, histórica e ontológica. O que é que significa isso? Significa dizer que ela é relativa ao ser social. A teoria social de Marx é algo que tem a ver, que se relaciona ao ser social, ou seja, né, ao ser que se diferenciou do ser da natureza. O sujeito que quer conhecer. A teoria social de Marx é crítica, histórica e ontológica, e nesta teoria, o sujeito que quer conhecer não apenas descreve, mapeia ou retrata, como faz, por exemplo, né, o pesquisador na perspectiva fenomenológica. O sujeito procura reproduzir idealmente o movimento do objeto, extraindo desse objeto suas características e determinações, as quais vão além das suas sugestões imediatas.
Então, é poder apreender esse objeto, né, na sua essência, nas suas determinações mais, né, como é que eu posso dizer? Mais detalhadas, mais minuciosas, né, se é que eu posso usar essa palavra. Então, na teoria social de Marx, a relação sujeito e objeto evidencia que o sujeito é um sujeito ativo, inquieto, que indaga o objeto, procurando extrair o que se passa nele, procurando extrair o movimento real desse objeto. Na teoria social de Marx, sujeito e objeto são historicamente situados e estão em relação. E o que são as determinações? São traços pertinentes aos elementos constitutivos da realidade e correspondem a um momento essencial que é constitutivo do objeto. Por isso, o conhecimento concreto do objeto é o conhecimento das suas múltiplas determinações. Então, quando eu li o texto e falei da população, então, o que é a população? Na medida em que a gente vai desvelando, desvendando tudo que constitui essa população, a gente vai apontando quais são as determinações dessa população, até a gente chegar naquela determinação que seja a mais básica possível, que é exatamente essa determinação fundamental que vai ser a essência, né, a essência da coisa, tá certo? Então, a teoria social de Marx, ela busca, né, desvendar essas determinações, ok? Então, quanto mais se reproduzem as determinações de um objeto, ou seja, quanto mais você consegue identificar essas determinações, né, mais você vai conseguir entender esse objeto, mais você vai chegar perto da essência desse objeto. Então, mais o pensamento vai reproduzir a concreção desse objeto, a concretude desse objeto, uma concretude que não é aquela da concretude imediata, palpável, né, sensorial, mas a concretude no sentido de dizer de fato o que é que constitui aquele objeto. As determinações, as mais simples, estão postas no nível da universalidade. Na imediaticidade do real, elas se mostram como singularidades, mas o conhecimento do concreto opera-se envolvendo universalidade, singularidade e particularidade, que é aquela tríade categorial que a gente usa, né, para poder aí falar sobre a realidade, né? Então, na medida em que a gente atende, por exemplo, um usuário, né, esse usuário é a representação dessa singularidade. Mas o que a gente tem ali naquele usuário, né? Que possa, vamos dizer assim, que particularize, né, as questões universais, né, mas que particularize essas questões singulares, né, que faça essa mediação entre o universal e o singular. O que a gente tem aí? O objetivo da pesquisa marxiana é expressamente conhecer as categorias que constituem a articulação interna da sociedade burguesa. E o que são categorias, das quais Marx cita inúmeras? Então, o que são essas categorias, né? Então, vamos ver o que são as categorias. As categorias, elas exprimem formas de modos de ser, determinações de existência, frequentemente aspectos isolados de uma sociedade determinada, ou seja, elas são objetivas, elas são reais, elas pertencem à ordem do ser e, por causa disso, elas são ontológicas. Elas pertencem à ordem do ser social e, em função disso, elas são ontológicas. As categorias são reproduzidas pelo pesquisador, teoricamente, mediante procedimentos intelectivos. Elas pertencem à ordem do pensamento. Tanto real quanto teoricamente, elas são históricas e transitórias, ou seja, as categorias próprias da sociedade burguesa só têm validez plena no marco de uma sociedade burguesa. As categorias que fundamentam a concepção teórico-metodológica de Marx são a totalidade, a contradição e a mediação. A gente pode dizer que essas são as categorias básicas, as categorias fundamentais, né, para a perspectiva teórico-metodológica da teoria social crítica. Então, o marxista que melhor esclareceu a concepção de totalidade, essa é uma coisa importante, né, a gente pensar, dentre essas categorias, totalidade, contradição e mediação.
Pensar na totalidade. O que é a totalidade? É a unidade concreta de contradições interatuantes. A totalidade significa a relatividade sistemática de toda a totalidade, né, tanto para cima como para baixo, ou seja, toda a totalidade está constituída de totalidades a ela subordinadas, e que também ela é, ao mesmo tempo, sobredeterminada por totalidades de complexidade maior. O que é que significa dizer isso? Que a realidade é uma totalidade, mas nessa totalidade a gente tem outras tantas totalidades menos complexas. Se a gente pensar, a realidade é uma totalidade que tem um nível de complexidade absurdo. Só que nesta totalidade, né, que abarca aí a realidade, a gente vai ter outros níveis de totalidades, totalidades menos complexas. E essas totalidades menos complexas, uma vez aí articuladas, né, elas formam essa totalidade maior. Significa uma relação de parte-todo? Não é. A gente não está falando de partes, não está falando de todo. A gente está falando de níveis distintos de complexidade em relação à totalidade. Uma totalidade, né? Uma totalidade que dentro dela existem outras tantas totalidades, e essas totalidades que compõem essa totalidade maior sobredeterminam essa totalidade maior. Certo? Ok? Então, o que se estabelece aí entre essas várias totalidades são mediações que também nos cabe, né, desvendar essas mediações que fazem aí a comunicação entre essas diversas totalidades. Então, ainda pensando na totalidade, né, nessa perspectiva marxista, né, a totalidade significa a relatividade histórica, né, ela tem essa relatividade histórica, isto é, o caráter de totalidade, de toda a totalidade é mutável, está limitado a um período histórico concreto, determinado. Então, cada período histórico vai ter sua totalidade específica. Nesse tempo histórico, a gente tem uma totalidade específica. Em outros tempos históricos, você tem totalidades específicas condizentes com aquele tempo histórico. E totalidades menos complexas, obviamente, subordinadas a essa totalidade mais ampla ou mais complexa, que também, né, que se afinam, que se articulam, né, que se subordinam, né, às especificidades de um tempo, né, de um tempo histórico específico. Tá certo? A análise fenomênica da realidade, que não chega à essência, pertence ao mundo da pseudoconcreticidade e se limita à compreensão e à descrição. Então, se eu disser, o que é isso? É um caderninho, é uma brochura pequeno, de tamanho A5, fininho. Esses são elementos dessa brochura? São, mas são elementos que são exatamente esses, provenientes de uma análise fenomênica da realidade que não chega nem perto da essência. Ou seja, essa descrição que eu fiz dessa brochura não é uma descrição que aponta para a essência disso aqui, mas é uma descrição apenas que fica no mundo da pseudoconcreticidade. É concreto, eu estou pegando, né? Do ponto de vista sensorial, concreto, objetivo, está aqui, eu estou vendo. É um nível de conhecimento que eu posso ter a partir desse contato, mas que não me permite alcançar a concreticidade real desse objeto. Não me permite, porque essa concretude, esse nível de concreção, né, que diz respeito às essências, ele só pode ser alcançado na medida em que se vai desvelando as múltiplas determinações que formam esse objeto. Então, o que é que está por trás disso daqui? Toda a questão do trabalho, toda a questão da exploração, toda a questão do desejo de consumo numa sociedade capitalista, inclusive de consumo de um produto que é produzido por uma organização extremamente popular, que é a expressão popular, por mais contraditório que seja. Então, é isso, quando a gente vai se perguntando sobre isso e reconstruindo esse objeto a partir dessas sucessivas aproximações que vão desvelando essas múltiplas determinações, aí sim, a gente vai recompondo no nosso juízo, vai construindo no nosso juízo esse concreto pensado. Esse concreto pensado, ele vai aqui construindo, vai construindo tijolinho por tijolinho,
esse objeto no sentido de alcançar a estrutura desse objeto para além do seu aspecto pseudo-concreto, certo? Então, descobrir a essência dos fenômenos na perspectiva crítico-dialética pressupõe situá-los na realidade social sob o ponto de vista da totalidade concreta, que, antes de tudo, significa que cada fenômeno pode ser visto como um momento da totalidade. Cada fenômeno pode ser visto como um momento da totalidade. Então, veja, né, como isso por si só já diz para a gente o nível de complexidade que as diferentes totalidades podem aí alcançar, tá certo? Então, o concreto é concreto, né, porque é síntese de múltiplas determinações, assumindo características de unidade e diversidade. O pensamento só pode compreender o concreto num processo de aproximações sucessivas, afastando suposições simplificadoras e levando em conta um número cada vez maior de fenômenos sociais. Ok? Aqui tem uma fala sobre totalidade. A totalidade para o materialismo histórico dialético é a sociedade, é a realidade, a gente pode ler assim também, mas toda totalidade é composta de outras totalidades menos complexas. Essas totalidades que constituem a sociedade, ou a totalidade, maior realidade, são o modo de produção dominante, os modos de produção subordinados e as formas de regularização das relações sociais. Tais totalidades, por sua vez, podem ser constituídas por outras, mas elas estão necessariamente ligadas, formando uma totalidade. O que caracteriza a concepção marxista da totalidade é a ideia de que entre as partes, e aqui não leiam parte simplesmente como parte, leiam partes como totalidades menos complexas, que compõem o todo, existe uma relação necessária e que o resultado desta relação é a totalidade. Essas partes ou totalidades menos complexas exercem múltiplas determinações sobre a totalidade, ou seja, sobre essas partes reunidas. Acontece que uma dessas partes, dessas totalidades, exerce uma determinação fundamental sobre as outras, ou seja, sobre a totalidade. A própria totalidade é uma derivação desta totalidade fundamental. Então, assim, né, eu sei que pode parecer confuso, mas a gente está falando, né, de níveis de complexidade diferentes, né? A gente está falando de níveis de complexidade diferentes, está falando de articulações, está falando de mediações, está falando do desvendamento, ou do desvelamento, né, dessas mediações, desvelamento que nos permite entender de fato, né, o que é essa realidade para além da sua cara mais imediata. Ok? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma inquietação? Alguma observação? Hum? Vamos falar do pós-modernismo? Tem muita coisa aqui do pós-modernismo. Eu não vou destacar tudo, né? Pensando que a FGV ela não entra nesse detalhamento. Eu coloquei aqui um bocado de coisa, mas eu queria destacar só do ponto de vista mesmo da questão, né, teórico-metodológica. O pós-modernismo ele se contrapõe àquilo que a gente chama de grandes narrativas. O que são as grandes narrativas? Né? São as teorias sociológicas que buscam explicar a realidade, certo? E assim, o pós-modernismo, ele se volta, sobretudo, ele se contrapõe, sobretudo, ao materialismo histórico dialético. Por quê? Porque ele descarta, ou ele combate, né, toda a lógica, por exemplo, de totalidade, né, de... Basicamente, a ideia da totalidade é uma ideia que foge completamente da perspectiva pós-moderna, certo? A ideia do pós-modernismo é muito uma lógica, vamos dizer assim, de muita especificidade, de muito, né, centrada ali numa coisa, né, numa perspectiva muito relativizante, não nega, né, nega o que chama de grandes narrativas, né, se colocando, sobretudo, contrário ao pensamento
marxista. Então, o pós-modernismo implica uma rejeição categórica do conhecimento totalizante e de valores universalistas, incluindo as concepções ocidentais de racionalidade, ideias gerais de igualdade, sejam elas liberais ou socialistas, e a concepção marxista de emancipação humana geral. Os pós-modernistas enfatizam a diferença. Identidades particulares, tais como sexo, raça, etnia, sexualidade. Suas opressões e lutas distintas, particulares e variadas. E conhecimentos particulares, incluindo mesmo ciências específicas de alguns grupos étnicos. Então, essa é a vibe dos pós-modernos. Então, algumas características do pós-modernismo: perda de credibilidade nas chamadas metanarrativas ou grandes teorias sociais, que são quais? Sobretudo o positivismo, o marxismo e a sociologia compreensiva, por exemplo, certo? E aí, quando você tem essa perda de credibilidade, ou quando você entra, né, quando o pós-modernismo, ele traz junto dele essa crise dos paradigmas, é como se não houvesse mais possibilidade dessas grandes narrativas, onde se inclui a teoria social crítica, explicar a realidade. É como se elas não tivessem mais, é como se elas deixassem de ser reconhecidos como mecanismos que permitem entender e explicar a realidade. Então, com o pós-modernismo, o que a gente tem? O abandono de categorias como totalidade e essência na perspectiva marxista, não é essência na perspectiva fenomenológica, não, certo? Abandono das categorias como totalidade e essência, e você vai ter, ao mesmo tempo, a emergência de outras categorias, o que gera um modo de análise da realidade mais flexível, fragmentado e subjetivo. Então, por exemplo, a questão da identidade, a questão, sei lá, sobretudo a questão da identidade, né? Da cultura, é como se isso não pudesse ser trabalhado, ou não pudesse ser trabalhado a contento pela teoria social crítica, o que é uma grande, né, falácia. Outras características do pós-modernismo, falta de profundidade. Então, aqui, né, se, por exemplo, sobretudo na teoria social crítica, né, a grande questão é desvelar o mais possível as múltiplas determinações, então, quanto mais eu conheço, mais profundo eu chego da realidade, ou mais profundo eu chego do entendimento de um determinado fenômeno, né? Aqui no pós-modernismo, a lógica não é a da profundidade. A lógica, na verdade, é a da superficialidade. Então, você pode conhecer, vamos dizer assim, ter uma visão ampla, mas uma profundidade que é muito, muito baixa. Então, você vai ter aí o enfraquecimento da historicidade, também atrelado ao pós-modernismo, e o pós-modernismo, pós-modernidade, ela está intimamente relacionada a um novo tipo de hegemonia ideológica no estágio, né, nesse estágio do capital globalizado. Então, a visão de mundo pós-moderna é também uma ofensiva ideológica e cultural do capitalismo contemporâneo. Se a gente observar aqui nessa questão da superficialidade, do imediato, né, do que eu penso em detrimento, né, de uma perspectiva que seja mais coletiva. Então, veja como tudo isso, de alguma forma, encontra ressonância nesse mundo tiktokizado que a gente vive. Né? Veja como tem aí muitos pontos de convergência. Então, o pós-modernismo não se esgota no campo teórico, né? As expressões da pós-modernidade podem ser identificadas em três planos. No plano do cotidiano, onde a gente vai ter valorização das vivências particulares, dos signos aqui não é signo de horóscopo não, viu? É das imagens, dos símbolos, né? Dessas referências, né? Do que significam as coisas, do simulacro da hipercomunicação. No plano econômico, mediante a mundialização do capitalismo e suas manifestações estruturais e superestruturais, com destaque para a cultura informatizada, e no plano político, pela desqualificação do Estado e as novas formas de expressão da sociedade civil
através de uma vasta rede de grupos segmentares que passam a compor o terreno da política pós-moderna. Então, a gente tem essa ideia do pós-modernismo, não é uma ideia que está restrita ao campo da pesquisa, mas é algo que atravessa a nossa existência de uma forma muito significativa, né? No cotidiano, na questão da economia, na questão política, então é algo que atravessa a nossa vida, assim, sem brincadeira. Então, a expressão da pós-modernidade, ela, no campo do conhecimento, ela pode ser verificada com maior intensidade a partir da metade dos anos 1970. E aí, por exemplo, para a gente, onde é que vai aparecer? Certo, Gleice? Depois a gente se fala. Onde é que vai aparecer essa coisa do pós-modernismo, por exemplo, para a gente no serviço social? Em perspectivas ecléticas, por exemplo. Então, o ecletismo, ele pode ser aí um ganchinho para o pós-modernismo, tá certo? Então, a pós-modernidade não se apresenta como um pensamento homogêneo, tendo como traço definidor a perda da credibilidade nas chamadas metanarrativas, onde se inclui a teoria social crítica ou as grandes teorias sociais. O pensamento pós-moderno anuncia o desaparecimento das grandes oposições nos campos político, social, filosófico, artístico e cultural. Os elementos constitutivos do pós-moderno referem-se a uma nova falta de profundidade que se vê prolongada tanto na teoria contemporânea quanto em toda a cultura da imagem e do simulacro. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero destacar aqui. Acho que é isso. É isso que eu queria. Aqui são, né, esses outros pontos do pós-modernismo que não estão relacionados diretamente, né, com a questão da pesquisa, mas eu queria que vocês lessem. E aí, só para fechar, né, essa discussão sobre o pós-modernismo, quero destacar isso, que a pós-modernidade, ela incide diretamente em dois pontos primordiais no âmbito do serviço social. Na formação profissional, a qual possui como pressuposto teórico a matriz marxista. O pós-modernismo tem horror ao marxismo. Então, né, vai incidir aí na formação profissional, a qual possui como pressuposto teórico a matriz marxista e sua razão dialética, que foram questionadas pelos autores pós-modernos, e na esfera do exercício profissional, que foi impactado com a implementação do ideário neoliberal e com a globalização, que provocou o aparecimento de novas demandas e, consequentemente, novas respostas profissionais. O problema não são as novas demandas somente, nem as novas respostas. O problema é as demandas equivocadas e as respostas também equivocadas que a gente dá, e esse equívoco muito em função, né, dessa onda pós-moderna que atinge o serviço social. Então, com isso, né, eu termino essa apresentação. Queria saber se vocês têm alguma pergunta e para a gente poder ir fazer as questões. Tudo bem? Alguma pergunta? Tudo bem? Então, vamos fazer questões? Eu vou parar a gravação para deixar um bloco só de questões.